O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para uma outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Repito, sara e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía. Em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou a sua roupa. Ela pensava: se ao menos eu tocar na roupa dele, ficarei curada. Hemorragia parou imediatamente. E a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver se havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo, tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Contou-lhe a verdade. E disse-lhe: filha, a tua fé te tocou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhais medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e choro? A criança não morreu, está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. Todos ficaram admirados e ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, derrumbaram o império infernal. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria,
vossa amadíssima esposa, Nossa Senhora das Lágrimas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assentai-vos. Nós amanhã e depois quinta-feira e sexta-feira sexta-feira já é a festa de Nossa Senhora da Candelária. Quero fazer um retrospecto da liturgia em que estamos vivendo e celebrando essas 2 semanas, que é a história do rei Davi. Porque a liturgia ela vai pegando em cortes e a gente dispersa no saber de Deus. Primeiro, rei Davi, ungido de Deus. É um homem sábio. Onde ele pega, onde ele coordena, as coisas acontecem. O reino está muito bem, porque prospera e Davi está na lei de Deus. E quem está na lei de Deus, hoje sabemos que estamos na graça. Na época é lei mesmo. E Deus faz prosperar aquele que se inclina o coração na lei de Deus. Mas Davi precisa tomar uma decisão. Ele precisa lutar contra os filisteus. E os filisteus tinham um deus chamado Dagon, Joabe e Urias é o chefe da guarda e o comandante da guarda. Esses é o braço direito e esquerdo de Davi. E Davi disse assim: eu não vou mais guerrear, porque eu já conquistei muitos lugares contra outras pessoas, eu não quero mais. Vai vocês dois, eu confio em vocês. Entenda, quando você para de lutar e delega aquilo que Deus deu a você, o reinado de Deus começa a degringolar em sua vida. Nunca pare de lutar. Se você tem intimidade, não pare. Se você desistir de você mesmo, degringola as coisas. Como ele deixou a função, Davi vê a mulher de Urias tomando banho nua, uma das 4 mulheres mais bonitas da Sagrada Escritura. O texto bíblico relata que não tem a formosura e os cortes de uma mulher como ela. O Davi, do alto da sua sacada, olha aquela mulher e diz: quem é aquela mulher? Responde: é o filho do seu chefe da guarda. Aliás, a esposa dele, a Bersabeia. Eu quero. Traga ela aqui. Mas a mulher do seu chefe, traga, eu quero ela aqui. Trouxe essa mulher, deitou-se com ela. Passou-se 1 dia, 2 dias, 3 dias. Davi achou que o seu pecado, a sua imoralidade ia ficar longe, ia ser encoberto. 23 dias, a mulher bate: seu rei, Davi, estou grávida. Davi disse: meu Deus, toda a Judeia vai saber que eu cometi um pecado. Para encobertar um pecado, então eu vou fazer um outro pecado. Vem aqui. Joabe, vem aqui. Eu vou escrever uma carta e peço a você que coloque na batalha Urias, para que ele vá à frente da batalha. E depois ele chega cansado, ele tem uma noite de núpcias com sua mulher, tem o filho e está tudo resolvido.
Ele amava Davi muito mais que a sua esposa. Então ele fica na frente do palácio dizendo: vamos guerrear esse reinado e eu não posso deixar o meu rei sozinho. Tem uma noite de núpcias com a sua esposa? Não, ficarei aqui na frente do palácio. Pois ficou a noite inteira na frente do palácio. A primeira vez que os planos de Davi não deu certo. Diante disso, ele teve a segunda ideia. Vamos colocar Urias na frente, e Urias não pode voltar vivo da batalha. Sendo vivo da batalha, voltando vivo da batalha, ele pede para Joabe: coloca ele à frente na batalha, mas só que não ajude ele para que ele possa morrer. Assim morrendo, eu acolho a mulher dele, sou bonzinho, ninguém vai saber do meu pecado. Não deu certo. Ele morreu. Ele acolheu a mulher. Mas aí, Deus manda um recado para Davi. O profeta Natã foi lá na casa dele do palácio dizendo: Davi, conta uma história, 100 ovelhas, e você vai pegar do seu empregado uma ovelha e mata essa ovelha. É o único sustento de sua casa. Davi, blasfêmia, mata essa pessoa. O profeta diz a você: 100 mulheres você tem, Davi, e várias concubinas. Você coloca uma rainha, tira uma rainha. Você coloca uma outra mulher, é uma bagunça. É você. Você vai pagar por esse pecado 4 vezes mais. Não tem plenitude da revelação. Não tem graça. Só tem a lei e o sacrifício no templo. Davi, ele percebe que o seu pecado não tem misericórdia. No Antigo Testamento, pecou, vai pagar pelo seu pecado. Ainda fazemos isso, mas tem sacramento. O Davi, seu filho mais novo, começa a adoecer, e ele se vê desesperado como uma criança. Se veste de saco, faz penitência, fica na arca da aliança e fica nu. Está melhor? Não. Está melhor? Não. Está melhor? Não. A criança morre. Davi já percebe que a profecia de Natã já começou a se cumprir. Todas as vezes em que nós sabemos a palavra, vivemos com nosso Senhor, mas queremos brincar com o pecado, pagamos caro. Davi chora pelo seu filho mais novo, mas chora como aqueles que nós rezamos pelas almas das crianças que são inocentes. Davi, tudo está bem no palácio, mas Davi não faz nada para arrumar no palácio. Mas Davi tem 21 filhos. E tendo 21 filhos, tem uma filha muito bonita. É Tamar. Está lá no palácio Tamar. E Davi tem um filho também, Amenom. Amenom começa a gostar de Tamar. Amar Tamar. É um incesto dentro do palácio. Avisa Davi, mas Davi fica quieto. Ele prepara uma sopa para ficar todo sozinho com ela. E há uma consumação do ato dentro do palácio. O Davi fica quieto. Não fala nada. É o teu filho, Davi. Um pecado dentro do palácio. Ele fica quieto. Consumou o ato.
Davi fica com raiva do seu próprio filho, mas não pode falar nada. Ele também cometeu um pecado. O filho poderia dizer: que moral você tem para dizer alguma coisa a mim? Segundo a profecia se cumpre. E estava no palácio o outro filho de Davi, mais bonito, robuscado, Absalão. O filho disse assim: eu cometi um incesto aqui dentro e Davi não fez nada, meu pai é um bunda mole, o reino está aí andando, eu vou fazer justiça à minha irmã. No corredor do castelo, mata o teu próprio irmão com vingança. A sentinela foi lá dizer a Davi: Davi, aconteceu um outro crime no seu reinado. O que aconteceu? Mataram seu filho. Mas como? Quem matou meu filho? Absalão. Davi não podia dizer nada, porque ele encomendou a morte do seu general. Davi está preso ao seu passado pela sua traição. Por isso, Absalão, ele olha o seu pai, vê todo o reinado e diz: meu pai não faz nada, eu vou fazer uma rebelião. Eu mesmo vou tomar o trono. O Davi fica com medo, pega as coisas e vai embora. Absalão é rei. Ele vai aos cofres, pega todo o dinheiro que ficou guardado para que o reinado fique quando o tempo de fome. Pega todo o dinheiro, faz uma guarda maior que a de Davi. Aí o Joabe disse: meu rei, te amo tanto, o senhor não vai fazer nada. Eu não vou fazer rebelião contra o meu filho. Mas o filho fez uma rebelião contra o pai. E Joabe disse: se o senhor não fazer nada, eu farei. E foi com cavalos e o Absalão com uma mula. O Absalão passa num galho, os cabelos com cacho, se encaixa, ele fica entre o céu e a terra, lembrando que ele está no alto. Ele buscou as coisas de alto e as coisas de baixo. Já Joabe vê naquele momento a vingança do rei. Mata o filho do rei. Quarta vez. Por causa da profecia do profeta Natã. Quero lembrar hoje duas coisas que vimos na liturgia. Primeiro, a covardia de Davi e o seu pecado. Segundo ponto, Davi, ele olha a Deus, mas no último momento se curva ao seu pecado. Portanto, o filho que morre, os filhos que morrem, relembram a todos nós rezarmos pela nossa família e rezarmos por aqueles que nos antecederam. Davi chega e o seu guardião diz: eu dei uma boa notícia. Boa notícia é o Evangelho. Essa boa notícia é que ele volta a ser rei, mas foi transformada em luto. O luto é o choro. Absalão é a mesma coisa, como o rei Davi configura-se a Jesus, Absalão configura-se Judas.
do qual foi enforcado numa árvore. Absalão suspenso. E esse suspender-se significa traição, que não vale a pena. Como não tem no Antigo Testamento graça e não tem a misericórdia, Jesus, misericordioso, poderoso, encontra a menina, encontra Talita, ele olha com misericórdia e não olha os pecados. A mulher com hemorragia, ela tem a vontade. Deus dá não só vontade a ela, ela toca pela fé a Jesus, sem tocar a fé, sem tocar Jesus pela fé, não se pode. Ela toca Jesus pela fé, sai uma força. A força é a virtude e o tocar em Jesus em estado de graça. A Talita é o estado de pecado mortal, em que o pai intercede pela filha. O pai tem fé. É a nossa intercessão por aqueles que estão mortos pelo pecado. Jesus entra, tira aquele escândalo, fica sozinho com os discípulos do Pai. A mulher, ele toca, é o toca do recriar, do renascer e do reviver. A mulher tímida toca. Quando Jesus pergunta quem me tocou, ela fala a verdade. Quando Jesus nos toca, não fica mentindo para Ele, achando que você é bom, que você é virtuoso, ou melhor que os outros. Se ponha-se miserável. Assim, Ele te toca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.